Bom, gente, eu vou então começar a falar sobre fisicoquímica com vocês, né? E nessa parte de princípios de fisicoquímica, eu quero começar então a dar um leve recap com vocês sobre o que é molaridade, o mol, densidade e concentração, né? Que vão ser termos bastante utilizados em toda a fisicoquímica no geral. Então é importante a gente sempre ter essa base em dia, né, galera? Então vamos lá. Vamos começar primeiro falando o que é mol. E o mol ele vai representar uma quantidade de matéria, né? E separado nesse número gigante que é seis vezes o 10 elevado a 23. Então, tipo assim, 10 vezes 10 é 100, aí 100 vezes 10 é 1000, aí repete esse processo 23 vezes. Esse é o 10 elevado a 23 que a gente tem aí. E aí pega este número enorme e multiplica por 6. É isso que a gente tem de moléculas que vão formar o mol, né? E qual que é uma característica interessante? Como a quantidade de moléculas é fixada, né, o mol ele vai depender então a massa dependendo do elemento, certo? Porque você não vai poder dizer, por exemplo, que uma molécula de hidrogênio tem o mesmo peso de uma de ferro ou o mesmo peso de uma de alumínio. Então por isso que os mols eles vão ter massas diferentes, né? Justamente porque a gente classifica eles pela quantidade de moléculas e cada molécula tem um peso diferente, né? E aonde a gente consegue encontrar essa informação então? E aí, com vocês, eu trouxe essa lindíssima tabela periódica, né? Que vocês garanto para vocês que vocês vão ter em bastante vestibulares, né? Acho que o Enem dá uma tabela periódica no fundo, e aí se precisar de algum exercício que tenha fisicoquímica ou física ou outro tipo de química no geral, eu garanto para vocês que eles não vão dar o valor no enunciado, mas sim vão mandar uma tabela periódica ali no final da página. Eu não sei se é no Enem, eu acho que é. E aí vocês têm que ir lá e ver na tabela periódica aí mais ou menos qual que é a massa atômica do objeto que você está vendo, né? O valor então que a gente vai estar olhando é esse peso atômico aqui, ó, massa atômica relativa. Ele que vai dizer este valor pra gente, né? E aí você vai perceber que geralmente eles são todos quebrados aqui, né? Então o cálcio que é 40,078, ou o bário que é 137 e pouquinho, o cloro que eu não tô vendo aqui, tá aqui, ó, que é 35,4 e pouquinho, mas o que geralmente acontece nos exercícios é justamente você usar o número inteiro mais próximo, né? Então você vai arredondar esse valor para fazer os seus exercícios de fisicoquímica. Então você tem o hidrogênio de 1,0078, você vai usar hidrogênio valendo como 1, o potássio como 39, o estrôncio aqui, ó, 87,62, bota 87,5, 88, né? Às vezes o exercício também vai pedir o arredondamento específico, né? Mas prestem atenção, não é esse número de cima aqui, ó. É o peso atômico, é o número quebrado que a gente está querendo olhar para achar o mol do átomo, né, galera? Enfim, e aí a gente tem o mol dos átomos, então aqui na tabela periódica, né? Mas se, por exemplo, a gente tiver uma molécula de água, né? Uma molécula de... aliás, um mol de água. Aliás, um mol de ácido sulfúrico, por exemplo. E aí é muito simples. A gente basta somar a quantidade de moléculas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem dois hidrogênios, né? Cada hidrogênio vale 1, aqui como mostra na tabela periódica. Então a gente tem 2 gramas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio aqui. Acho que no caso eu escrevi errado aqui no slide. Mas uma molécula de oxigênio vale quanto? Vale 16, certo? Então a gente tem uma de oxigênio, que vale 16, mais 2 de hidrogênio, mais um, e pronto. A gente tem, né, o 18 gramas por mol, que é o que a gente tem em 1 mol de água. Agora, sobre o ácido clorídrico, né, é o mesmo processo. Vai lá, vê a massa atômica da água, vê a massa atômica do enxofre, vê a massa atômica dos oxigênios e aí faz a soma e você encontra aqui o 98 gramas por mol, né? Enfim, se fosse só isso, estava tudo certo, né? Porém, contudo, entretanto, sempre tem como complicar as coisas. E a gente pode relacionar mol a outras medidas. Oi, pode falar. Nada? Tô gravando sim, pode deixar. É... Enfim, vou continuar aqui então, né?
O problema começa quando a gente começa a relacionar mol com outras medidas, né? Então a gente pode, por exemplo, aqui as perguntinhas que eu coloquei aqui embaixo. Ah, se esse copo possui 180 gramas de água, quantos mols de água estão aqui presentes? Ah, nessa mistura possui meio mol de ácido clorídrico. Qual é a massa de ácido dentro da mistura, né? E coisas assim. A gente pode relacionar o mol com volume, com massa de solução, de mistura, a gente pode relacionar ele com densidade de outras formas, né? Mas algo que vocês já devem ter visto com certeza é a molaridade, que é a relação entre o número de mols presentes que você tem e o volume, certo? Então, você vê aqui que na equação 1 é justamente o que a gente tem, o número de mols sobre o volume, e aí vai dar, né? Ah, e essa solução aqui tem 5 mols por litro, né? Quem diz essa informação? É a molaridade, né? Só que esse número de mols, às vezes o exercício ele não vai te dar esse número de mols. Ele vai dar o quê? Ó, nessa solução que a gente tem aqui, tem 50 gramas de enxofre, né? Quantos mols tem nessa solução aqui? Então ele não te deu o número. E aí você tem que achar esse número de mols. Como é que a gente acha ele? O número de mols, ele é a quantidade que você tem de massa na sua solução sobre a massa molar, né, do seu elemento que você está vendo. Então, por exemplo, eu tinha mostrado aqui, né, que a água é 18. Vamos supor que eu tenho 180 gramas de água aqui na minha solução. Quanto que eu tenho? Aí eu tenho 10 mols, certo? Porque aí você faz essa divisão, 180 por 18 dá 10. E aí esse é o nosso N, né? Que é justamente esse cara aqui, ó, na equação 2, o cara da direita, da direita não, da esquerda, que é esse M1 sobre esse MM1, né? Que esse cara indica o número de mols. Porém, como tudo é um produto, né? A gente está multiplicando as coisas no final das contas, a gente acaba colocando o volume junto ali porque não vai fazer a menor diferença, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, com isso, a gente fica com a equação 2. Né? E aí, como a gente usa? Como é que diferencia quando a gente tem que usar? Né? Então, lembre-se, a equação 1 a gente usa quando a gente tem o número de mols presentes na nossa mistura, solução ou qualquer outra coisa que o exercício esteja perguntando. E na equação 2 é se ele não deu o número de mols, mas ele deu a massa, né, da quantidade que você tem. E aí você usa a equação 2. Beleza, galera? Prestem atenção nas unidades, tá? Porque no caso aqui eu coloquei gramas por medida, mas às vezes a quantidade que você usa aqui pode não bater com o que o exercício está pedindo. Então, por exemplo, o cara chega lá e fala assim: ah, calcule a concentração molar em mols por ml, por exemplo, sabe? Não necessariamente está em litro. Geralmente a gente vai usar mols por litro nesse tipo de equação, né? Mas sempre atente-se à unidade de medida que ele está pedindo. Então, se ele está pedindo mols por litro, você vai usar o volume em litro. Se ele está pedindo mols por ml, você vai usar ml ao invés de litro. Se está pedindo metro cúbico, bota metro cúbico. Né? Segue sempre esse modelinho para você não se confundir na hora de assinalar as alternativas. Né? Porque errar a unidade de medida é algo que pode acontecer. Aconteceu comigo, inclusive, né? em diversos vestibulares aí. Então, prestem atenção a esses detalhes. Né? Então, se ele está pedindo mols por litro, use mols por litro. Se ele está pedindo mols por ml, usem mols por ml. Como é que a gente vai ver em densidade também? Se ele está pedindo quilos por metro cúbico, bota quilos por metro cúbico, usa a unidade em quilos em metro cúbico. Sempre essa sigla que ele coloca no enunciado é o que vai dizer o que você tem que usar, galera. Enfim, vamos para um exemplinho prático aqui, só para a gente entender mais ou menos aqui. Eu coloquei 2, eu acho, para a gente ver mais ou menos como é que funcionam as coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, nessa mistura eu coloquei meio mol de ácido clorídrico. Qual é a massa dentro da mistura, né? A perguntinha que eu tinha feito antes. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é você encontrar a massa que tem em 1 mol de ácido clorídrico. Como é que a gente faz isso? Volta lá na tabela periódica, vê onde está o hidrogênio. Ó, o hidrogênio vale 1. O que mais que tinha? Cl, não era o Cl? Vamos atrás do Cl também. Aqui, ó, 35,446, 35,457. Aqui eu arredondei para 35,5, galera. Né? Então a gente fica com um hidrogênio que vale 1, mais um cloro que vale 35,5,
E aí a gente tem essa soma aqui muito simples e damos 36,5. Só que, o que ele pede? Ele pede a massa em meio mol de ácido clorídrico, certo? Isso aqui que a gente encontrou é para 1 mol só. Então a gente faz o quê? Regra de 3 aqui, correto? Pode fazer regra de 3, tudo que a gente está falando aqui são unidades medidas com proporcionalidade. Isso quer dizer que, de toda forma, regra de 3 vai ser algo que, em geral, na química sempre vai funcionar. Né? Claro que nem sempre, mas em exercícios como esse é uma ferramenta bastante útil. Outra coisa que você pode identificar também é proporções. Então, por exemplo, aqui tem meio mol, a gente encontrou para 1 mol. Quantas vezes o meio mol é 1 mol? É 2 vezes, né? Porque se a gente multiplica meio por 2, vai dar 1 mol aqui. Enfim, e aí você, ao invés de fazer uma regra de 3, você pode pensar nesse tipo de proporção. Então, se esse cara vai de 1 para meio, a gente está dividindo por 2. Então, a gente tem que dividir o 36,5 por 2 também para encontrar esse x. Mas, enfim, isso aí são alguns lances que você vai sacar durante a sua prova. Né? Mas não tem problema se acabar não identificando, você pode fazer justamente por regra de 3. Né? E terminando essa conta, a gente tem então que 36,5 dividido por 2 vai ser 18,25. A unidade de medida aqui em questão, a gente não está tratando de molaridade ainda. Ele pediu massa, certo? Pediu a massa. Então, a gente dá a unidade de medida em forma de massa. Aqui no caso eu coloquei gramas, né? Porque justamente a unidade, né, que está aqui do mol é em gramas. Fechou, galera? Agora vamos falar um pouquinho de molaridade. E aí eu coloquei aqui, nessa mistura de 2 litros possui 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Sabendo disso, calcule a concentração molar de ácido sulfúrico presente na mistura. Né? Então o que a gente tem que fazer primeiro? Tem que achar a massa molar do ácido sulfúrico. Volta lá na tabela periódica, acha o hidrogênio, acha o enxofre. Tá aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu acho que sim. Acha o enxofre, acha o oxigênio, calcula aqui, né? No caso eu fiz aqui no começo, foi estratégico, né? Para justamente não me perder nos números. Volta para cá no seu exercício, beleza. Encontramos aqui o MM1, que é a nossa massa atômica aqui do nossa molécula ou da nossa do nosso átomo. Beleza, colocou aqui 9,8 em cima, né, que é a massa que a gente tem na solução. Então ele é o nosso M1, ele vai para cá, 9,8 embaixo, vezes o volume que a gente tem em litros. Fechou, galera? E aí a gente faz essa conta então e encontra 0,005. Qual unidade de medida nesse caso? A gente está relacionando mols com volume, correto? Certo? Então a gente tem que dar uma unidade de medida que seja em relação de mols por volume. Então aqui eu coloquei mol por litro. Né? Uma coisa que vocês podem ver em enunciados também, vocês podem ver litros mol a menos 1 ou então gramas mol a menos 1. O que é esse menos 1 aqui? É algo que vai servir só para te ludibriar mesmo, porque isso aqui, esse mol por litro, esse L mol a menos 1, significam a mesma coisa. Ou G mol a menos 1, vai depender do que ele está falando, tipo gramas por mol ou mols por litro, mas é a mesma coisa. Podem ficar tranquilos se isso aparecer no enunciado de vocês. Agora vamos falar um pouquinho de densidade. Né? O que é a densidade? Eu coloquei essa frase aqui em cima porque é um paralelo que eu gosto muito de fazer. Né? Eu garanto que vocês, quando eram menores, pelo menos comigo era assim, né? Chegou você no seu auge da terceira ou quarta série, chega alguém e você fala, o que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Né? E você lá todo bobinho fala, não, 1 quilo de ferro. E aí o cara chega, não, na verdade os dois têm o mesmo peso, né? Os dois têm 1 quilo. E aí... Só que o que muda aqui? É que a gente está delimitando a quantidade que a gente quer botar. Né? Então, por exemplo, se antes a gente delimitava por massa, agora a gente está delimitando por espaço. Se a gente pegar uma garrafa de 1 litro e encher de ferro, vai ser mais pesada do que pegar uma garrafa e encher ela de água. Né? E aí a pergunta muda. O que é mais pesado? 1 litro de ferro ou 1 litro de água? Né? Aí a resposta, obviamente, vai ser 1 litro de ferro. Porque a gente está delimitando o espaço e não massa. Né? E com isso, a gente consegue relacionar o quanto de massa
está presente dentro daquele volume, né? No caso, toda essa medida foi feita em cima da água, né? Tem a sua unidade de medida como 1 grama por ml. Então, 1 grama de água é igual a 1 ml, né? Que é feito em base da água. E aí, a partir da água, foram feitas as proporções dos outros materiais, correto? E aí, eu coloquei aqui um exemplo prático, que é, sabendo que 3 litros de ferro pesa 23,55 quilos, qual que é a densidade do ferro? Né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente relacionar a massa pelo volume, né? Que é esta divisão aqui. Então, a gente tem 23,55 dividido pela quantidade do volume que a gente tem e a gente encontra 7,85. Qual a unidade de medida? Quilos por litro. Né? Neste caso aqui, estamos relacionando massa por volume, então a nossa unidade de medida tem que ser algo de massa por volume também, quilos por litro. Fechou, galera? Para finalizar, então, eu coloquei concentração, né? Eu não vou me aprofundar tanto em densidade e em concentração, porque o objetivo mais da fisicoquímica a gente é entender um pouco melhor como é que a molaridade funciona, né? Mas, se vocês já devem ter visto mais para frente, garanto que na aula de vocês já, quem teve aula de fisicoquímica comigo com certeza, vocês viram que eu acabei usando essa concentração sem ser molar, ou então falando sobre densidade, né, que são outros tópicos que entram também na fisicoquímica. Então eu acho importante, né, dar aquela revisada nos conceitos. Então, falando sobre concentração, isso aqui vai ser mais quando a gente tiver uma mistura ou uma solução, porque ele vai relacionar a massa de algo presente em relação ao volume da solução que você tem, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, fiz uma sopa em casa. Eu tenho nessa sopa, minha sopa tem 1 litro, mas eu tenho 5 gramas de macarrão. Então, a concentração de macarrão nessa minha sopa vai ser 5 gramas por litro. Né? Então, é essa relação que a gente tem, é de um dos elementos da nossa mistura ou solução em relação ao volume da solução inteira. Né? E aí eu coloquei um exemplo aqui. Sabendo que 5 gramas de NaCl em 1 litro, sabendo que possui 5 gramas de NaCl em 1 litro de água, qual que é a concentração de NaCl presente? Então a gente faz justamente a relação da massa do solvente pelo volume da solução. E aí a gente tem 5 sobre 1, que é igual a 5 gramas por litro, certo? Botamos a unidade em gramas aqui e também o volume em litros. Então a nossa resposta tem que ser em gramas por litro. E aí, meu último slide, não confundam concentração com densidade, né? Porque você vê que as duas formas vão dar a relação de massa por volume, só que são coisas diferentes, né? Então, é como eu falei, quando a gente está falando de densidade, a gente está falando da proporção que a solução tem ou do que o elemento que você tem em relação ao volume dele, né? Enquanto a concentração vai tratar de apenas de um elemento presente na nossa solução ou mistura, né? E aí vai relacionar a massa dele com o volume. Fechou, galera? Alguma dúvida? Vocês têm algo a dizer? Vocês têm dúvida de algum ponto específico que eu posso dar uma voltada, posso dar uma explicada melhor? Pode falar, Isaac. Você pode explicar de novo molaridade? Na minha Polaridade? cabeça parece muito com mol, sei lá. Molaridade, então, a molaridade ela usa o mol como base. Só que assim como, por exemplo, a densidade ela vai medir gramas por litro, aqui a gente não está usando gramas, a gente está usando mol. Então é mols por litro que a gente vai ter aqui, entendeu? Ele vai relacionar o volume o volume que a gente tem pela quantidade, aliás, ao contrário, a quantidade de mols que a gente tem pela quantidade de volume presente. Ah, Deu pra esclarecer? sim, sim, obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta, galera? Não? Sem dúvidas? Beleza, então. Pra vocês. Alguns são da turma da manhã, né? Putz, eu queria. Eu tenho alguns exercícios desse tipo de conteúdo. Eu posso remandar pro pessoal da noite aí, pra vocês, caso vocês queiram dar uma revisada. E aí eu peço pra algum professor parceiro meu mandar lá no grupo da manhã, né? Caso vocês
estejam interessados em dar aquela revisada nos exercícios. Mas qualquer coisa vocês podem via internet, vocês podem pesquisar exercícios, molaridade, ou exercícios de densidade, exercícios de concentração, que vocês vão usar, que vocês vão encontrar bastante coisa, né? Não é aquela matéria super desconhecida, mas garanto que em todo vestibular vai ter pelo menos uma ou duas questões dela. Fechou, galera? Muito obrigado aí a todo mundo que veio. Né? Qualquer coisa pode mandar mensagem no WhatsApp aí, que eu vou estar respondendo todo mundo na medida do possível. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu! Nada. Tchau, tchau, gente.